Olá, pessoal! Eu sou a professora Poliana e esta é a aula 4 de Sistema Esquelético. O organismo humano, ele possui aproximadamente 206 ossos em um indivíduo saudável adulto. Esses ossos estão organizados de forma a constituir o esqueleto axial, tendo aí ossos no crânio, face, ocioide, ossículos da audição, coluna vertebral, o externo com as costelas e perfazendo um total de 80 ossos. E além disso, nós temos ainda a quantidade de 126 ossos distribuídos nos membros superiores e nos membros inferiores. Apesar de 206 ser uma quantidade específica, esse valor pode variar de indivíduo para indivíduo. Conforme a idade, quanto mais velha a pessoa for, menos ossos ela tende a ter. Isso porque os nossos ossos tendem a se unificar em processos denominados, por exemplo, sinostoses. É o que acontece nos ossos do quadril. O osso do quadril, no indivíduo jovem, ele tem 3 ossos: o pubis, o íleo e o isquio. Após a puberdade e a sinostose desses 3 ossos do quadril, há apenas um osso do quadril direito e um osso do quadril esquerdo, que é o osso ilíaco. E assim também acontece para outros ossos do corpo humano. Fatores individuais. Alguns indivíduos podem permanecer com a quantidade de ossos extranumerais. O osso aqui da fronte, o osso frontal, o osso da testa, no indivíduo adulto, normalmente há apenas um único osso, mas alguns indivíduos podem apresentar sobre a linha mediana do corpo uma sutura denominada frontal. E essa sutura ela indica a persistência dos ossos em divisão, ou seja, 2 ossos frontal naquele indivíduo. O terceiro fator é o critério de contagem. Se aquele estudioso ele considera certos ossos do nosso corpo, por exemplo, os ossos sesamoides, que são aqueles ossinhos que estão presentes dentro de articulações, ou se ele considera a presença de os ossículos da orelha média na contagem. Tudo isso aí vai causar variação na quantidade de ossos do indivíduo. Para a gente classificar um osso, nós temos que considerar a forma do osso de acordo com as dimensões de comprimento, largura e espessura. A que for predominante vai ser determinante na classificação daquele osso. Dessa forma, nós podemos ter ossos longos, ossos curtos, ossos laminares, ossos irregulares, ossos pneumáticos e ossos sesamoides. A partir disso, é possível definir alguns grupos específicos de ossos. O primeiro grupo vai obedecer rigorosamente essa classificação, que é o grupo que inclui os ossos longo, plano, curto e irregular. Já o segundo grupo vai envolver os ossos que não se enquadraram na primeira classificação, sendo ossos do tipo alongado, osso pneumático, osso sesamoide e osso sutural. O osso longo é também chamado tubular. Nele, o comprimento é maior que a largura e que a espessura. Mas somente isso é necessário para classificar esses ossos? Não. Além disso, ele precisa possuir na sua diáfise, ou seja, no corpo do osso, o canal medular. Canal medular é uma cavidade em que a medula óssea do tipo amarela vai preencher. E assim, ele vai ter uma diáfise, ou corpo do osso, e nas extremidades ele vai possuir 2 epífises. Uma epífise mais próxima da linha média, que é chamada de epífise proximal, e uma epífise mais distante, que é chamada de epífise distal. Como vocês podem observar,
nós temos a epífise proximal, a epífise distal e aqui o canal medular constituído por medula óssea amarela. Sendo que o indivíduo, enquanto ele está em desenvolvimento, é possível observar também uma linha aqui de crescimento, que ela é composta de cartilagens, os condrócitos. Ou seja, enquanto essa linha estiver presente no osso da pessoa, significa que ela ainda tem capacidade de crescer em relação longitudinal, ou seja, ínfero superior, no sentido de aumentar a sua estatura. Constituem exemplos de ossos longos. Os ossos dos membros superiores, como o húmero, o rádio e a una, e os ossos do metacarpo. Os ossos dos membros inferiores também são bons exemplos de ossos longos. Nós temos o osso da coxa ou o osso fêmur, onde nós vamos ter uma cabeça com pescoço e ele tem trocânters maior e menor, além de diversas outras estruturas, como os côndilos, epicôndilos, que vão formar elevações no osso ou depressões e constituir o que nós chamamos de acidentes ósseos. Além do fêmur, também temos os dois ossos da perna, a tíbia, que é um osso medial, que vai terminar aqui com o maléolo medial, que ele é palpável, e a fíbula, que é lateral em relação à tíbia, e vai formar, na porção inferior, o maléolo lateral. E, por fim, nós temos a presença dos ossos do metatarso, nomeados de 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na tuberosidade do quinto metatarso. Quando o indivíduo é jovem e ainda não sofreu a total calcificação da sua epífise, é possível observar em exame radiológico a presença das linhas epifisárias. E isso aqui é interessante porque ela indica que a pessoa ainda pode crescer em estatura. O osso plano. O osso plano é aquele que vai ter o comprimento igual à largura, e essas duas dimensões são maiores que a espessura. Nesse sentido, a gente também pode chamá-los de ossos laminares. Dentre os exemplos, então, de ossos planos, nós temos o osso frontal, que é o osso da testa, o osso parietal, que fecha o teto da caixa craniana, e o osso occipital, que é o osso da nuca. Mas também eles vão formar espécies de lâminas, por isso são chamados de ossos laminares. E também podemos citar como exemplo a escápula e o externo. O osso curto é aquele osso cujas medidas do comprimento, largura e espessura são equivalentes. E eles vão ter um formato cuboide, parecido com o de um cubo mesmo. Os principais exemplos desse tipo de osso são os ossos do carpo e do metatarso, do tarso lá do pé. Aqui no osso da mão, nós temos a presença de 8 ossículos. Uma primeira fileira é chamada de fileira proximal, porque ela está mais próxima da linha média, e uma segunda fileira é chamada de fileira distal. Os ossos que compõem, os ossos do carpo que compõem a fileira proximal são do osso polegar em direção do dedo polegar em direção ao dedo mínimo, o osso escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Na fileira distal, nós temos trapézio, trapezoide, capitato, que é o maior osso do carpo, e o amato. Amato tem um acidente ósseo que é chamado de âmulo do amato. Lá no pé,
nós vamos ter os ossos dispostos de uma forma diferenciada. Os ossos mais posteriores serão o talos, que faz contato com a tíbia, articula com a tíbia superiormente. O calcâneo, que é a parte do calcanhar do nosso pé. O osso navicular, o osso cuboide e os três primos, que são os cuneiformes. Cuneiforme médio, intermédio e lateral. O osso irregular. O osso irregular é aquele osso que não tem nenhuma relação definida do comprimento, da largura ou da espessura prevalecendo. Então, ele não tem uma forma definida. Quem são exemplos desse tipo de osso? As vértebras, que são os ossos da nossa coluna vertebral ou do dorso. Outro exemplo bem típico é o osso móvel da cabeça, que é a mandíbula. E o terceiro exemplo é o osso ilíaco ou osso do quadril. Na segunda classificação, nós vamos ter o osso pneumático. Osso pneumático é um osso que tem pneu? Não. O osso pneumático é um osso que tem cavidade. E essa cavidade, ela é preenchida por ar. Normalmente são ossos que estão presentes no crânio e face. Como o osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide e o osso maxilar. Por quê? Porque estes ossos possuem a presença do que chamamos de seios paranasais. Seios paranasais estão relacionados com a filtração, umidificação e aquecimento do ar no processo de inspiração do sistema respiratório, sendo extremamente importante para preparar o ar antes que ele chegue nos alvéolos pulmonares. E é aquelas estruturas que estão extremamente associadas com a ocorrência das sinusites, porque eles têm aí a facilidade de inflamar. O osso sesamoide. Quem que é o osso sesamoide? É aquele da Vila Sésamo? Não. O osso sesamoide é aquele que está localizado dentro de uma articulação e serve como ponto de inserção muscular. O principal osso sesamoide do corpo humano é a famosa rótula ou patela, o osso aqui que ajuda a apoiar o osso da coxa. Mas na mão, nós também temos a presença de ossos sesamoides nos metacarpos, principalmente aí no segundo e no quinto. Ué, mas você já não falou que tem um osso que é chamado de osso longo? Para que utilizar o termo alongado? Por que eu faço isso? Porque lembram-se dos critérios para que um osso seja considerado longo? Ele precisa ter o comprimento prevalecendo sobre a largura e sobre a espessura. Mas além disso, ele precisa ter um canal medular lá na diáfise com a presença das duas epífises. O osso alongado tem o comprimento maior do que a largura e a espessura, mas não possui o canal medular e por isso ele não pode ser tratado como um osso longo. Os principais exemplos desse tipo de osso são as costelas, os 12 pares de costelas da cavidade torácica e as clavículas direita e esquerda. E ainda nós temos um tipo de osso que é chamado de osso sutural. Outra forma de se referir a ele é osso vormiano. O número é variável de indivíduo para indivíduo. Ele vai acontecer nos locais onde tem suturas, ou seja, no crânio principalmente.
Olha só, aqui a gente tem uma sutura que é chamada de sutura frontal e uma sutura sagital. Alguns indivíduos, a partir de variação anatômica, apresentam mais de suturas aqui, ó, wormianas. E aí esse osso aqui a gente considera ele como um osso do tipo sutural. Durante o nascimento natural, é necessário o cavalgamento dos ossos do crânio. Por isso, quando o indivíduo nasce, ele possui os ossos todos separados, como se fossem um quebra-cabeça. E aí tem as regiões abauladas, que nós chamamos de fontanelas. Vocês com certeza já escutaram algum parente mais experiente falando: não põe a mão na cabeça do bebezinho, senão machuca. E é exatamente certo, por quê? Ali não tem o osso totalmente calcificado e qualquer lesão pode atingir o sistema nervoso central e causar um dano irreversível. Aonde mais que eu posso observar isso, professora? Lá no osso do quadril. Não deixe de estudar o capítulo referente ao sistema esquelético que está no D'Angelo Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. Eu vejo vocês agora na aula de articulação.